E aí, terráqueos, tudo bem com vocês? Todo mundo tranquilo? Todo mundo na boa? Já vou abrindo essa videoaula te fazendo uma perguntinha. Você já ouviu falar no exame Papa Nicolau? Papa o quê? Papa Nicolau é um exame ginecológico que busca algumas alterações celulares, algumas mutações. E ele foi desenvolvido pelo médico George Papanicolaou. E ele é considerado pai da citologia, que, por acaso, é o tema da nossa videoaula de hoje. Então, se acomoda e vem comigo. Então, mocidade, a citologia é mais um ramo da biologia que tem por função estudar as células. Lembrando que a biologia é uma ciência, é como se fosse um time e cada sub-área seria um jogador. Daí a gente tem a genética, a evolução, a microbiologia, a citologia, que por acaso é o nosso tema de hoje, é mais um jogador desse time. Mas antes da gente falar qualquer coisa relacionada à célula, essas lindas, senta aí, se acomoda, pega uma pipoquinha que já vou te contando uma história. Por volta de 1665, um cientista inglês, um cara britânico, lá das Inglaterra, chamado de Robert Hooke, utilizando um microscópio bastante primitivo, bem humilde, observou algumas finas lâminas de cortiça. Cortiça, se tu não sabe, é um tecido vegetal morto, já falecido. É a famosa rolha, a rolha do vinho. Então, ele deu aquela olhada maneira e acabou comparando a imagem do que ele estava vendo a um favo de mel. Aí você já sabe o que ele fez, né? Já sabe, né? Ele deu nome. Cientista não pode ver nada porque já sai dando nome para tudo. Ele chamou aquela parada lá que ele viu de cela, fazendo comparação aos quartos dos monges. Eram quartos pequenos, bem parecidos com o que ele estava vendo. Hoje aquela parada lá ele estava vendo, para o nosso português brasileiro, é chamado de célula. Vale ressaltar que ele não estava vendo células, hein? Mas a parede celular das células que haviam morrido. Depois dele ter dado nome para a célula, dele ter ficado famosão, sinistro, veio uma rapaziada para estudar as células também. Claro que muitos anos depois, com o avanço da tecnologia, o campo das células já estava bem mais viável, bem mais aprofundado. E só em 1839, dois caras, o Schwann e o Schneider, criaram uma teoria que dizia: todos os seres vivos são formados por células e todas as células têm sua origem em outra pré-existente. Então, mocidade, todos os seres vivos são formados por células, ou seja, eles possuem células em sua constituição. Mas existe um grupinho de seres que não são formados por células. São os famosos vírus. Eles são acelulares. Agora, já que eu falei em vírus, se liga. Por que o vírus da gripe não é bem visto pelos outros vírus? Porque ele é uma má influenza. Hello, darkness, my old friend. Depois dessa piada maravilhosa, vamos dar prosseguimento à nossa videoaula aqui, ó. Bem, agora que tu já sabe um pouquinho do histórico da citologia, a ciência que estuda as células, bora definir célula. Célula, então, é a menor unidade funcional e estrutural de um ser vivo. Ou seja, ela vai formar um ser vivo. Dependendo de onde ela esteja, ela vai ter funções muito específicas dentro da gente. Agora, quando a gente pensa em células, não é tudo a mesma coisa, hein? Existem dois tipos básicos de células: as células eucariontes e as células procariontes. Bora começar pelas eucariontes. Começando pelo nome, esse prefixo eu vai indicar verdadeiro e o resto do nome, o sufixo, o carionte, vai indicar núcleo. Se você juntar tudo, vai virar um tipo de célula que possui um núcleo verdadeiro. E olha só, ela é bem complexa. Aí tu pensa, se ela é complexa, é porque provavelmente ela é bem mais
recente. Outra coisa que tu tem que reparar é que ela tem o que chamamos de organelas membranosas. É como se fossem os órgãos das células. Então, essas organelas são importantes porque vão desempenhar papéis fundamentais para a própria célula. E já vou te dar um spoiler. Tem uma organela chamada de mitocôndria e sua função é o metabolismo energético. Ela faz a respiração celular. Além disso, a célula eucarionte pode ser encontrada em alguns grupos de seres vivos diferentes. Elas podem ser encontradas nos protoquistas, nos fungos, nas plantas e nos animais. Agora te liga aqui. Todas as células possuem uma composição básica. Elas são formadas pela membrana plasmática, pelo citoplasma e pelo núcleo. Cada parte da célula possui uma função bem específica. Por exemplo, a membrana aqui, a membrana plasmática, ela é uma fina camada que vai delimitar todo o conteúdo citoplasmático do lado externo da célula. Ou seja, tudo que está dentro do citoplasma vai ficar separado do que está do lado de fora da célula. Outra coisa, se tu reparar, ela está envolvendo a célula. E tudo que envolve ao mesmo tempo protege. Pensando numa analogia aqui, tu tá num dia de frio, tranquilão, largado no sofá, largado no sofá. Largado no sofá, largado no sofá. Tu tá lá largado no sofá, tá um friozinho maneiro. O que tu faz? Joga aquele cobertor maroto em cima de você. Aquele cobertor não te envolveu e ao mesmo tempo te protegeu do frio. Agora, o citoplasma é uma região onde vão ocorrer diversas reações metabólicas nas células. E como exemplo, eu vou te dar a síntese proteica. A síntese proteica que a gente estudou algumas aulas atrás. Então, quando o RNA mensageiro ele vai sair de dentro do núcleo, vai dar um rolê no citoplasma, vai se associar a um ribossomo e ao RNA transportador para então formar as proteínas. Esse processo, síntese proteica, ocorre no citoplasma. E temos, por último, o núcleo. Ele, que é o centro de comando da célula, é a casa do DNA. A função do DNA tu já sabe, né? Ele vai garantir a nossa hereditariedade e tem a receita para a produção das proteínas do nosso corpo. Agora, dá uma olhada nesse cara aqui. Ele é o super famoso, fenomenal. Ele é a membrana nuclear. A carioteca, para os mais íntimos. A carioteca, basicamente, ela vai delimitar o núcleo do citoplasma, ou seja, ela vai se separar e ela vai dar proteção ao núcleo. Afinal, ele guarda só o DNA, que não vai ter função nenhuma, né? Você aprendeu lá atrás que todas as células eucariontes possuem carioteca. E isso é uma verdade. A gente vai ver que as células procariontes são desprovidas. Elas não possuem essa carioteca. Isso faz com que seu material genético fique disperso pelo núcleo. Se tu não entendeu, se eu falei rápido demais, dá uma voltada na aula ou então vem no plantão de dúvidas. Agora, vamos dar uma entendida aqui, ó, na célula procarionte. Vou soltar uma imagem aqui para você. Então, senhores, estou trazendo aqui o exemplo de uma célula procarionte. Desmembrando a palavra, esse pró no grego significa antigo. É a mesma coisa que pré no latim. Então, a gente tem uma célula antiga, uma célula mais antiga em comparação à célula eucarionte, a célula que a gente estudou anteriormente. Então, ela vai ter também aquela divisão básica que toda célula tem. Ela vai ter a membrana plasmática, ela vai ter o citoplasma e, na verdade, ela não vai ter um núcleo, mas sim uma estrutura que a gente chama de nucleóide. Essa estrutura aqui em vermelho é o nucleóide, é o material genético dela. E ela vai ter, na verdade, ausência de algumas organelas. Ela vai apresentar só uma organelazinha, assim, relacionada à produção de proteínas, que é essa bolinha verde aqui, ó, que a gente chama de ribossomo. A célula eucarionte também tem. E ela vai fazer a nossa síntese proteica. Além disso, ela vai possuir
algumas outras estruturas básicas. Te liga aqui. Tem essa estrutura verde aqui mais clara, que é a membrana plasmática. Ela vai separar tudo que está dentro da célula do que está do lado de fora da célula, beleza? Mas a gente também tem essa estrutura mais externa aqui, ó, que a gente chama de parede celular. A gente também vai encontrar a parede celular nas plantas, mas a composição é bem diferente. E a parede celular tem a função de proteger essa célula. Algumas células procariontes também vão ter um envoltório mais externo, que a gente chama de cápsula. Além disso, ela tem aqui, ó, deixa eu virar aqui para vocês, essa estrutura aqui, ó, que lembra uma cauda, lembra um rabinho, que é um apêndice locomotor, que a gente chama de flagelo. Beleza? Além disso, tem essas estruturas meio loucas aqui, ó, que a gente chama de fímbrias. Então, esses filamentos curtinhos, eles vão ter a função de adesão. Eles vão auxiliar a célula procarionte a se aderir a alguma superfície. Além disso, ela tem uma outra função que é super importante, que a gente vai ver mais lá para frente, que é relacionada à reprodução, uma reprodução diferente, chamada de conjugação. Mas isso é para uma próxima aula. Então, senhores, vou encerrando nossa videoaula por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Valorize o profissional aqui da educação. Se inscreve no canal e esmaga aquele like. E até a próxima.